Então, agora, uma outra situação de elementos cortados para a gente, né, continuar complementando o nosso corte aí, que é a situação da bancada. Então, a linha de corte está passando aqui, eu estou cortando a bancada da pia. Tenho uma pia aqui, né, a bancada e tem a pia, está cortando a janela. Né, tem um outro móvel aqui ao fundo, tem móveis suspensos que estão representados por essas linhas em projeção, enfim. Então, o processo de construção do desenho é o mesmo. Né? Vocês vão puxar a linha de referência usando a X-Line vertical para vocês pegarem as larguras, as referências de largura. X-Line, Enter, V de vertical, Enter. E aí vocês têm a referência da largura, né? A parede já está definida, não preciso. Então aqui eu tenho uma referência da largura e do piso, né? Com relação ao piso, vocês vão puxar a referência de altura da bancada. Bancada de pia de cozinha normalmente tem entre 80 e 90 centímetros. Varia um pouco. Eu acho que uma altura ideal é uns 90 centímetros. Mas aí isso varia um pouco de casa para casa, né? Tem gente que é mais baixinha, gosta de pia mais baixa, tem gente que é mais alta, gosta de pia mais alta. Mas normalmente é uns 90 centímetros. Então a altura da bancada é uma informação principal que a gente vai puxar com offset do piso. Então estou puxando aqui 90 centímetros. Então isso aqui me dá a ideia do espaço que essa bancada vai ocupar. Então, só para não detalhar todos esses desenhos, eu vou mostrar um pronto aqui, ó. Tem um trecho aqui que eu já fiz essa bancada, é a mesma bancada. No meu caso aqui eu estou passando o corte pela pia. Geralmente em bancada, mesmo que a linha do corte não passe exatamente na pia, a gente vai usar, né, vai mostrar essa situação da pia, porque a gente vê essa situação que acontece interna, né? Isso aqui, no meu caso, tem um armário aqui embaixo. Então, essas linhas verdes que vocês estão vendo aqui, ó, é o painel da porta do armário, né, o fundo do armário, uma prateleira interna. Aqui tem, né, um frontão, né, um arremate, uma peça de arremate na frente desse armário. Então, isso aqui são elementos, o que está em verde aqui são os elementos cortados. Então, vocês têm que tentar entender aí como é que é a bancada de pia de vocês. Talvez não tenha todos esses detalhes, mas isso são elementos cortados, eu tenho que ver alturas e as profundidades que vão ser derivadas da planta, mas as alturas a gente tem que saber, a planta não vai mostrar. Então, isso aqui é desenhando linhas. Linhas, retângulos, line, trim, fillet, offset e ajustando as medidas. Eu tenho essas outras linhas clarinhas aqui, ó, que são a representação, elas estão no layer pena 01, porque elas são a representação desse móvel que está mais ao fundo. Ó. Se eu puxar a referência com a X-line daqui, eu vou ver que elas vão bater com as linhas. Ó. Tem um móvel ainda na mesma altura da bancada, mas mais ao fundo eu estou vendo essa face do móvel. Então eu estou vendo isso mais ao fundo. Está batendo, coincidindo o alinhamento com a planta, e eu estou vendo isso mais fininho. No formato, isso vai aparecer mais clarinho no desenho. Deixa eu ver se eu consigo já mostrar isso aqui, ó. Vou ligar as espessuras. Opa, isso tinha que estar numa escala.
Aí vocês têm que ver esse efeito das linhas. Ó. Quando as linhas são muito próximas, elas começam a embolar demais. Esse tipo de detalhe de corte assim, ó, o ideal, né, pelo que eu vejo no desenho, aqui ainda está minimamente nítido. Na 1:50 ainda está razoável. Mas o desenho mais detalhado assim, a gente começa a precisar de fazer ele numa escala mais reduzida. Que eu ainda consigo distinguir uma linha da outra, então tá ok. Se ele fosse na 1:100, essas linhas já estariam... Ó, se eu puser na 1 para... na 100/75, por exemplo, 1:75. Já começa a embolar, tá vendo? Então isso é uma coisa que vocês têm que ver sempre na hora da impressão. A escala do desenho vai definir o nível de detalhe que vai ficar perceptível. Isso aqui já não é desejável. Então essa representação da bancada talvez tenha que ser mais simplificada, né, ou tenha que fazer ela com linhas mais finas para dar essa ideia. Na 1:50 é o limite desses detalhes que a gente está vendo aqui, ó. Que aí eu consigo ainda distinguir uma linha da outra. E prestar atenção nos layers, né? Aqui eu estou usando uma linha mais fina, né? Porque tem uma parte cortada, tem um buraco. Então, P03 é o elemento cortado, 02 é o que está sendo visto, né, pela escala. Acho que isso aqui podia ser até apenas 01 mesmo. E aí esses elementos aqui, ó, são blocos, né, existem esses blocos prontos, né, com a pia, com o detalhe da torneira, a pia com sifão. Aí vocês têm que explorar a biblioteca, né, vocês vão ter a torneira vista de frente também. Aqui um detalhe da bancada vista de frente, ó, a mesma bancada, só que com a linha de corte passando paralela à bancada. Então eu vou ver os elementos que estão aqui, ó. Vocês devem ter alguma situação como essa. Aí eu vejo a cara do armário, ó, o armário que tem embaixo da bancada. O contorno das linhas, eu vou usar sempre uma linha, né, de acordo com o plano da profundidade, e os detalhes internos a gente usa sempre uma linha mais fininha. Aqui eu estou usando 02, mas bem que poderia ser tudo 01 isso daqui, ó. Que são linhas que estão no mesmo plano, né? É só para eu ver essa paginação. Estou representando aqui também a abertura da porta. Enfim, vocês vão ter uma situação mais ou menos parecida com essa. Então isso é a bancada vista, que tem uma janela vista, nesse caso uma janela de correr. Então eu tenho duas folhas fixas, duas folhas que correm. Tem uma outra representação para indicar esse deslizamento da janela, né, para onde ela corre. Então a bancada, em linhas gerais, é isso. Fiquem atentos aos layers. Os blocos, eu estou usando o bloco hidrossanitário. A pia é cortada? É, mas nesse caso existe essa exceção, o bloco cortado, a gente representa ele em linha fina. Blocos de mobiliário e de peças hidrossanitárias vão ser sempre com linha fininha. Senão eles, né, os detalhes que tem do desenho vão acabar embolando e aí não vai ficar nítido. Então tem que ser sempre em linhas finas. Então isso para, né, diretrizes gerais para vocês desenharem bancada em corte, bancada em vista, né, sempre puxando as referências da planta. Todas as dimensões horizontais do corte têm que coincidir com a planta. E é isso daí.